Oi, oi Ana, oi Angélica, chama Angélica, vai participar da live de hoje. Boa noite, pessoal. Oi Angélica, Ah, oi, tudo oi. bem? Oi, tá me ouvindo bem? Tô sim, você. Também estou te ouvindo super bem. Vou deixar o pessoal entrar. Hoje a live é Esquenta na Quarentena. Nós vamos falar sobre sexo, né? Vamos falar. Oi, Eli, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Vamos falar sobre a falta de libido entre homens e mulheres. E eu estou aqui com a Angélica Fiuti, doutora Angélica, que eu vou deixar se apresentar, mas minha amiga, nutricionista, fitoterapeuta, presidente da ABFIT, da Associação Brasileira de Fitoterapia, e mestre, né, com mestrado em psicanálise. Então, a pessoa certa para falar sobre o assunto. Então, quem está chegando, vamos falar sobre sexo, esquenta da quarentena, uso de fitoterápicos. Então, Angélica, está contigo. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui de novo, né? Eu digo que essas lives é uma forma da gente entrar na casa das pessoas. Eu sempre falo isso e acho que é uma forma das pessoas, né, de nos vermos e de entrarmos de algum jeito na casa das pessoas. Então, muito obrigado por estar abrindo, né, as portas da casa para mim. Eu e Valéria viemos de batom vermelho de propósito, mas nós nem Claro, nós para nem esquentar, né? temos de batom vermelho para falar hoje, né? Que o nosso assunto hoje é esquenta, né? Então o batom vermelho aí participa desse momento, né? Dialoga. Dialoga, exatamente, é um acessório, né? Também importante Oh, oh. para a gente colocar aí também no debate, né? Então, hoje a gente vai falar de sexo, mas muitas coisas envolvem, né? A questão do sexo, da sexualidade, da libido, do desejo, né? Da dificuldade ou não de se ter esse desejo, de ter essa vontade, ou de, né, de ter essa necessidade, ou não, que pode ser também uma vontade, né? A libido, a energia vital, o que a gente chama na medicina chinesa, né, de energia vital, o que a gente chama de pulsão de vida na psicanálise ou de sexualidade, de desejo, ela envolve aí muitas coisas. Aí a gente pode bater esse bate-bola aí entre a alimentação, a nutrição, as plantas medicinais, mas também entre a psicanálise um pouquinho. Então, acho que dá para um pano bom para a gente conversar, né, e fazer uma boa troca. E também a gente queria saber, quem estiver participando, pode colocar perguntas, né? Tirar suas dúvidas, interagir, aqui é um bate-papo com bastante interação. Então, mas para quem chegou agora, a Angélica é a presidente da Bifit, nutricionista, terapeuta, né? Coordena a pós-graduação de fitoterapia da Bifit. Então, Angélica, fala um pouquinho assim, a falta de libido atinge tanto homens e mulheres, né? Quais são esses fatores na tua prática clínica que você observa? O que que atinge essas pessoas, né, que têm uma redução da libido? Como a gente, né, já começou aqui falando um pouco, né, são inúmeros e muitos fatores que podem envolver aí nessa baixa de libido, né? Essa sexualidade, ela passa, ela permeia por muitos caminhos. Pode ser, né, uma falta de um desejo mesmo próprio, fisiológico, né? E aí a gente tem alguns para ser utilizados na fitoterapia. Pode vir por momentos específicos de acúmulo de tarefas, de lições, esse momento que nós estamos agora, essas angústias todas que estamos vivendo agora, pode ser um fator que possa levar e contribuir para isso também, né? Pode ser a questão da relação do corpo, que também é uma coisa importante para ser colocada, né? O quanto que esse corpo que eu possuo, né? Esse corpo que caminha comigo e que anda comigo, quanto que ele que eu conheço ele e que eu tenho ele, que eu acho que ele é apto, né, e preparado para isso, do ponto de vista psicológico também, né, do ponto de vista além da questão fisiológica. Então, isso tudo acaba contribuindo.
Mas claro que quando a gente pega a questão fisiológica, primeiro, né? Vamos entrar nessa. Quando a gente pega a questão fisiológica, a questão do sono é fundamental, então uma boa noite de sono, né? O ter o sono controlado, isso também vai influenciar nessa libido. A minha questão alimentar também vai influenciar e pode vir a influenciar nessa libido, né? O controle desse meu peso, a prática de atividade física, e a gente tem uma série, né, de fatores que podem contribuir. Juntando a isso, né, o fato da questão fora do fisiológico, que são os demais fatores que falamos aqui, né? E um deles é a questão corporal também, né? Como eu me imagino nesse corpo, como está a minha disposição, como está a minha energia vital, né? Que a gente, né? Você foi aluna da pós, você sabe que a gente fala bastante, né? Em medicina chinesa também. Então, quanto, né? Na medicina chinesa a gente relaciona essa questão da energia vital, o quanto que a minha energia vital está bem, né? Porque quando a gente fala em libido, necessariamente, a gente não está falando, né? Às vezes a gente relaciona para o homem, olha, é a dificuldade de ereção, não necessariamente. Às vezes ele pode, né, isso estar relacionado ou não, mas pode ser simplesmente a falta do desejo, a falta da energia, a falta do vital, né? Que vai me trazer essa disposição para não só para o sexo, mas para a vida. Né? Libido, a gente fala isso muito, né? Quando vai falar de libido, quando vai falar de imunidade, né? Que está muito ligado, porque acaba sendo a questão adaptogênica, a gente fala disso como a minha disposição para a vida. Eu não preciso estar com alguém para eu ter uma boa libido. Eu não preciso necessariamente relacionar isso ao ato sexual para eu ter uma boa libido. A minha libido, ela envolve questões além disto, né? Ela envolve a minha questão da minha necessidade, do meu corpo, de eu estar bem e estar com uma energia vital boa para viver, né? Primeiro, depois sim, né? A sexualidade. Mas primeiro eu comigo e depois sim transferir isso, então, para um momento de sexualidade, então, para um momento, né, do sexual, da prática, do sexo, né? Que é o que a gente está colocou na chamada justamente para despertar, né? A gente colocou, vamos falar sobre sexo, mas o sexo e a sexualidade, elas envolvem tudo isso. E ela está muito presente, isso é uma queixa bastante grande, bastante presente no consultório, você deve perceber isso nos seus Percebo. pacientes também, né? A gente vê o paciente vindo com essa angústia muito com a falta da libido, ou porque faz muitas tarefas, ou porque tem uma demanda muito grande, uma exigência muito grande, né, de tudo que está envolvido, né, que pode estar relacionado, ou porque, às vezes, alguma patologia que pode levar realmente a essa diminuição de libido e aí fisiológica, né, a própria Uma obesidade. depressão, né? A depressão, a própria obesidade pode contribuir para reduzir essa libido também. O uso de algum medicamento, alguns fármacos, a gente sabe que podem reduzir também, né, essa libido. Então, tem vários fatores. E aí, tanto homens quanto mulheres. Eu acho que essa demanda é de ambos os sexos, ela vem de ambos os sexos. Quando a gente, né, e eu acho que os meus alunos sempre eu acabo falando isso às vezes em palestra, digo, olha, uma das queixas que mais chega no consultório hoje, né, para a gente é falta de, né, redução de libido e redução de memória, né, que são duas coisas que estão muito próximas, vinculadas, que têm a ver com a questão da energia vital também no nosso corpo, e quando a gente vai lá para a medicina chinesa, elas são dependentes do mesmo órgão, né, que a gente fala, ó, vamos tonificar o nosso rim, né, o nosso yin, o nosso yang do rim, para a gente ter uma boa sexualidade, uma boa memória. Então, ela E tá também. cheio de alunos aqui participando, hein, Angélica? Tem vários alunos aí teus participando, professores participando e amigos. Ajuda a gente, né? Podem nos ajudar a falar das plantinhas e de todo o resto, né? E Mas falando em plantinha, Angélica, quais fitoterápicos, né, você prescreve, recomenda para melhorar essa disposição, essa libido, esse desejo? a gente pode ir por caminhos distintos aí. Como Então, as bora. questões são múltiplas, né? Então a gente está falando, olha, são múltiplas questões. A gente tem a questão do sistema nervoso, a gente tem a questão, né, da disposição mesmo, a gente tem a questão do tonificar o rim lá na medicina chinesa, a gente tem a questão própria
fisiológica aí, né, de liberação de óxido nítrico, por exemplo. Então, a gente tem muitos caminhos para ir. A gente fala de libido, de impotência, né? Então, vamos começar. Disfunção. Essa discussão, assim, ela vai por vários caminhos, né? Então, a gente pode pensar na questão de melhora da biodisponibilidade hormonal mesmo, e aí a gente tem, por exemplo, o Tribulus terrestris, que é uma das plantas que mais melhora a biodisponibilidade de testosterona. Então, é um dos caminhos. É um dos caminhos a gente utilizar saponinas esteroidais, que estão aí presentes, por exemplo, no Tribulus terrestris, né? Ou a gente melhorar aí a nível de hipotálamo, essa sensibilidade, né, de apresentação hormonal também. A maca peruana, por exemplo, ela é uma planta que vai fazer Bem isso, né? recomendado. Bem comentada nesse meio, nesse caminho, principalmente para as mulheres. Eu tenho uma resposta bem interessante nela para mulheres menopausadas, né? Que também vem já com essa queixa da libido, né? Presente. Então, ela é um dos caminhos que pode ser utilizado. Quando a gente fala em mecanismo neuronal, né? A gente pensando aí na via da dopamina, por exemplo, que é uma via interessante para se trabalhar, né, para modular a libido, tem muito estudo relacionando dopamina com libido, a gente consegue ter essa... Neurotransmissor responsável pelo prazer, Exatamente, então ele vai fazer essa junção, a mucuna, por exemplo, que tem uma padronização em L-Dopa, que é um precursor aí, da vai dopamina. vai trazer isso muito bem. E aí a gente tem uma planta que é um precursor direto, né? Que é a mucuna, mas a gente tem plantas também que vão fazer caminhos de modulação. Por exemplo, a euitânia, ela não é um precursor direto, mas ela vai modular também dopamina, vai ajudar nessa modulação e também pode contribuir, né, para a libido. E a gente Dando tem um up na libido. Dando... exatamente, né? Porque a gente aí modula, né, caminhos distintos, não só dopamina, mas você também modula um pouco de cortisol, que ajuda nesse caminho né, de neurotransmissor. Então aí você vai para caminhos de, inclusive serotonina, muitas vezes é interessante fazer essa modulação em conjunto. Né? Então, se já tem um quadro depressivo aí junto, a gente pode também pensar em modular a serotonina, e aí também pode ser, até um crocus pode se pensar nesse caminho. Por isso que é muito interessante, antes de qualquer tratamento, né, com a fitoterapia, tem que procurar primeiro entender que caminho é esse, né, que está deficiente, que caminho é esse que está sendo preciso, né, trabalhar nesse paciente. Ah, ele é uma falta realmente de uma baixa de disposição, né? Angélica, Disponibilidade, ou ele é, de repente, um caminho por via da depressão, da baixa realmente, né? A questão emocional que está aí presente, aí eu posso modular essa serotonina ou essa dopamina. Então, entender esse caminho primeiro é importante, né? Até para entender qual é a estratégia, né? Ou a combinação de estratégias que eu vou fazer que vou ter um resultado, né? Para não ficar simplesmente fazendo tudo igual para todo mundo. A gente sabe muito bem que fitoterapia não tem receita, né, de bolo, não é igual para todos, né? Ela tem que ser individualizada. agora sim, tem que ser individualizado. Então, assim, a falta de libido, as plantas, os fitoterápicos utilizados para mulheres, então, são diferentes para os homens, né? Para disfunção sexual, para impotência. Na tua prática clínica, qual acho que você tem boa resposta para aumentar o desejo sexual masculino? Sei que Então, tem muitas meninas aqui, mas a gente tem que falar sobre esse assunto também, né? claro. Algumas plantas você pode pensar nos dois pacientes. Tríbulos, por exemplo, é uma planta que dá para pensar nos dois pacientes, né? Tanto no homem quanto na mulher, porque a gente aí melhorar a serotonina, ou melhorar a biodisponibilidade dela é importante nos dois. Tá? Mas tem algumas plantas que a gente acaba utilizando mais para homens porque melhora a liberação de óxido nítrico. E aí a gente sabe que vai melhorar a questão dos corpos cavernosos como um todo, né? Pode ser usado também para mulher, porque o clitóris também precisa ser estimulado e ele é estimulado com a liberação de óxido nítrico, mas acaba sendo mais
mais usado, né, e uma resposta maior ou mais benéfico para os homens, como por exemplo o piticopetalum, é uma planta que a gente vai fazer liberação de óxido nítrico, tá? O próprio ginseng faz liberação de óxido nítrico. O Tá? Então, Panax Ginseng, né? exatamente, Então é vasodilatador e por isso a questão da ereção vai melhorar, né? Então, nítrico faz isso, né? Ele vai fazer vasodilatação. E aí, com isso, ele vai melhorar, né, a questão da circulação mesmo dos corpos cavernosos como um todo, por isso que também funciona no clitóris, né? Mas ele vai fazer essa liberação e aí, com isso, facilita ou contribui aí para a ereção, né? Então, o Panax Ginseng, por exemplo, tem estudos dele relacionando a lubrificação vaginal, a melhora, aumento do gozo, né, em mulheres, né? Na verdade, foi feito em ratos, né? Mas a gente mas faz são aí, estudos. faz aí uma comparação. Esse estudo foi direcionado para ratos, né? Mas ele pode ser utilizado tanto para homens quanto para mulheres. O Parkinson dá uma boa resposta para o feminino também, para a mulher também. Né? Aqui está Carol perguntou, Angélica, Carol perguntou, tríbulis pode ser usado em homens que fazem uso... Não peguei a pergunta, Carol, volta de novo, por favor, a sua pergunta. Tríbulis pode ser usado em homens que fazem uso de algum tipo de medicamento. Deixa ela botar a pergunta que a gente responde, você responde melhor. direitinho. Né? Eu estava falando, acho que do ginseng, né? O Do ginseng, Panax Ginseng. o ginseng ele é interessante para que dá para utilizar para os dois sexos também, né? Piticopetalum acaba sendo, que é a marapuama, né? Acaba sendo um pouco mais destinada para os homens, né? E aí a O gente tem Viagra. confiar. Não, o Viagra vai fazer isso muito bem sozinho, não precisa utilizar. Associar os dois, né? Vai ficar uma coisa de louco. O Tribulus ele não tem o mesmo mecanismo do Viagra, né? A gente está falando aqui, olha, Tribulus ele não vai fazer né, a vasodilatação, ele não tem essa função. Tribulus ele melhora a biodisponibilidade da testosterona. Na verdade, seria um uso prolongado, né? O Viagra ele tem que ser usado com acompanhamento médico, obviamente, em alguns casos específicos, né? E ele tem uma outra ação, uma outra função muito mais central, muito mais de vasodilatação direta. Né, diferente do que a maioria das plantas fazem. As plantas, você mesmo o piticopetalum, que faz liberação de óxido nítrico, ele não vai ter uma resposta tão efetiva quanto um Viagra. Não adianta eu tomar um piticopetalum ali, né, o homem, no caso, tomar o piticopetalum e achar que ele vai ter a mesma resposta que um Viagra, porque vai fazer vasodilatação. Não é assim automático, né? As plantas medicinais, dificilmente elas têm uma resposta automática dessa forma. Ele pode utilizar e deve, na verdade, fazer um tratamento. Então, utilizar durante um período longo, não necessariamente quando ele for fazer sexo, não é isso. Temos uma pergunta aqui, Angélica. Se Tribulus pode ser prescrito por nutricionista? Paty, acho que é Paty nutricionista que perguntou. A gente não falou em nenhuma planta aqui que não possa ser prescrito por nutricionista, porque somos duas nutricionistas e trabalhamos na nossa prática clínica, né? Então, o Tribulus, ele pode sim ser prescrito por nutricionista, né? Ele não está entre as plantas que não são exclusivas de prescrição médica. Quem tiver sempre dúvida com o que pode ser prescrito ou não, de repente, se a pessoa perguntou, deve ser nutricionista, né? Vai lá na Instrução Normativa 02 de 2014 da Anvisa, que tem as 9 plantinhas que hoje são exclusivas para prescrição. E aí, na verdade, não tem nem para prescrição médica. Na verdade, eu acho que não tem nenhuma dessas 9 lá que possam, inclusive, ser usadas para melhorar a libido. Melhorar a libido diretamente, não. E a Catuaba? A farmacêutica. Foi a Paty, a farmacêutica, que fez a pergunta do Tribulus. Isso, pode ser prescrito, Paty. Tanto a Tribulus, quanto o piticopetalum que a gente está falando aqui, quanto a lipidmeiene, que é a maca. A maca, inclusive, a gente pode colocar na alimentação. A gente consegue utilizá-la na forma de pó, né? E colocar numa vitamina, por exemplo, né? Então, ela tem um gostinho mais amargo, não é todo mundo que gosta, mas pode ser utilizado. Instrução Normativa 02 de 2014 da Anvisa, tá? É uma instrução normativa que tem lá a listagem
de produto tradicional fitoterápico, né, e medicamento fitoterápico. E aí você tem alguns que vão estar escritos exclusivo para prescrição médica, que hoje são 9 plantas. 9 plantas que são exclusivas, né? E aí você vai encontrar nessas plantas silicifuga, hipéricum, cava-cava, são outras plantas, uma grande maioria Valeriana. valeriana, a grande maioria que tem uma interação medicamentosa muito grande, por isso que elas estão nessa listagem de exclusivos para prescrição. Mas o tribulus não está nela, não. E nem a catuaba. Nem a catuaba. Catuaba, na Fala um verdade, pouquinho. a catuaba é interessante porque, assim, não sei se alguém já foi para, né, ou se tem alguém de Belém do Pará aí, né? Alguém já foi lá naquele mercado ver o peso maravilhoso, né? Já. Que a gente fica assim alucinada lá. Praticamente todas as garrafadas existentes lá têm catuaba na sua composição, né? Então é bem interessante isso. Mas quando você vai procurar em estudo, não tem tanto estudo assim, né? Então é um uso bem tradicional, bem popular, que a gente não consegue validar tanto quanto, por exemplo, a gente valida, né, o Piticopetalum, que é a marapuama. A gente não consegue fazer isso tanto com a catuaba, assim. Tem, claro, óbvio que tem estudos, mas assim, pouco, ainda numa linha muito de uso popular, a catuaba. Tá? Mas garante as moças lá de Belém que funciona, né? Que tá na famosa as garrafadas Levanta Defunto, tem todas, com aqueles nomes maravilhosos, assim, tá lá a catuaba presente. Então, acredito que ela tenha, na verdade, pouco estudo ainda, né, de validação, mas a gente acaba usando né, e utilizando na prática, mais as que a gente pode comprovar isso de uma forma mais segura, que tem estudos de toxicidade e tudo mais, né? Então ela acaba não sendo tanto escolhido por nós. E a Goldberry, Angélica, tem, na tua prática clínica, você vê resultado para questão da ereção masculina? Não uso com essa finalidade. Se a gente pensar no Goji Berry, o que, que ele é? O Goji Berry, né? Ele é um tônico chinês também, né? Então a gente consegue aí tonificar. É uma planta tônica, é uma planta adaptogênica, mas ela não vai ter função, principalmente para ereção. A gente podia até pensar um pouco ela, de repente, para melhora da biodisponibilidade, mas não para. Que ela não vai trabalhar em liberação de óxido nítrico. Então, para ereção, eu não pensaria nela, não. Mas é um Não tônico prescreve. antioxidante, né? A gente tem muitos caminhos para se pensar em melhora, né? Em melhora dessa energia, melhora dessa disposição, mas não necessariamente para liberação de óxido nítrico. Certo. E alguma outra planta que você vê na tua prática clínica ter bons resultados para melhora da libido? Qual seria uma boa combinação de fitoterápicos, da alimentação, terapia, um combo? Qual seria o combo? Então vamos lá, né? Vamos pensar numa boa combinação para que precise fazer para o homem, por exemplo, né? Eu colocaria aí como uma planta principal ou o tríbulos, né? Se ele relatasse um pouco de cansaço, eu colocaria mais o tríbulo. Se ele realmente relatasse falta de ereção, a pticopetalum tem que estar, né, nesse combo, um, dois de preferência. A gente coloca aí tríbulos e pticopetalum. Coloca a Lepidmeiene ainda junto, né? Coloca a maca junto, porque eu acho que ela tem uma boa resposta. E olha que se o caso fosse muito sério, eu ainda colocaria um Panax Ginseng de adaptogênico nessa formulação, hein? Aí fechando a formulação, a prescrição. Nessa prescrição. Tem alguém que perguntou já sobre o Long Jack. Não sei. Quem puder, bota, por favor, de novo a pergunta. Long Jack, não sei. E também aqui a Cris pergunta alguma combinação da melhora da depressão, fadiga e libido? Melhora da depressão, fadiga e libido. Daí a gente precisa ir para o mecanismo da serotonina também, né? Porque fadiga e libido, né? A gente consegue trabalhar com as plantas adaptogênicas, por exemplo, como o panax e a maca, que vão trabalhar a libido e vão trabalhar a fadiga muito bem, inclusive. Eu acho que daí poderia colocar até como uma planta principal o Panax Ginseng. Mas para depressão, a gente poderia adicionar aí algo que trabalhasse dopamina e trabalhar serotonina, né? Então, colocar
um crocus, e aí colocar uma Witânia de adaptogênico, por exemplo, uma Witânia somnífera, que vai trabalhar o estresse, modulação de dopamina, junto com essas plantas que poderiam ser aí um Panax, né? Uma maca, se for uma mulher, por exemplo, acho que é interessante, ou o Panax e um tríbulo, se for um homem, aí um crocus e uma Witânia para fechar. Então, Aí levantou geral. Levantou. Angélica, a Mara está comentando aqui que a maca peruana dá muita disposição e melhora muito o humor dela. é verdade, dá muita disposição mesmo, né? A maca, ela tem. Tomar cuidado quando a gente não compra em lugar seguro, tá? Já me falaram assim: ah, eu tomei maca e não deu resposta. Eu disse: olha, dê uma observada se é realmente maca peruana, né? Porque a gente, né, tem adulteração hoje, né, em várias coisas, então é importante tomar cuidado quando compra em pó para colocar na vitamina e tudo mais, porque ela realmente dá disposição, ela realmente melhora bastante, né? O E melhor nesse também caso. nunca fazer também automedicação, né? Nunca vai num prescritor, alguém, um profissional capacitado que tenha feito o curso da pós da Bifit, Isso, saber fazer a combinação direitinho. que saiba fazer a combinação direito para dar o resultado efetivo, né? Não sair comprando sem nenhuma orientação de um profissional capacitado, senão, Até porque tem cuidados que tem que ter, né? Efeitos colaterais que possam acontecer, ó, combinações que não devem ser, né, feitas. Tem efeitos Patrícia colaterais. Capella acabou de perguntar isso, Angélica. Tem efeitos colaterais a maca, Patrícia? Todas as plantas têm efeitos colaterais, né? Pode ter, dependendo o paciente e o que ele faz uso, né? Contraindicações, se ele faz uso de alguns determinados medicamentos, né? A gente tem, por hábito, quem, né, principalmente quem foi aluno da Bifit, trabalha com uma semiologia da medicina chinesa. Então, a gente classifica o paciente, né, dentro da medicina chinesa. Tem plantas que são para uns e não são para outros. Então, isso tudo também é importante levar em consideração. Né? Então, fazer esse cuidado, né? Tem plantas que não são indicadas para quem é hipertenso, por exemplo, né? Essas plantas muito tônicas, muitas vezes, elas podem aumentar um pouco a pressão arterial. Então, se o paciente faz uso de medicamento hipertensivo controlado ou não, a gente tem que observar, né? Isso também. Então, sempre tem. As plantas medicinais, elas não é só porque elas são naturais, né? Aquela história não é porque é natural, não vai ter efeito, não vai ter contraindicação, não vai ter resposta negativa também, né? Ela vai ter aí uma interação com os medicamentos que é utilizado, então tudo tem que ser levado em conta. E é importante esse cuidado, né? Então tem contraindicação, sim, e tem efeitos colaterais que podem acontecer. Taquicardia é um deles, se o paciente foi hipertenso, né? É o Long Jack, que é a quinta pergunta. Eu Não sei não quem está. tenho por hábito muito utilizar a auricônoma, tá? Eu não tenho muito hábito de utilizar ela. Não sei se você tem na sua prática clínica, porque a gente acaba, e isso não quer dizer que tenha resposta clínica ou não, não quer dizer que seja melhor ou pior uma planta ou outra, mas a gente tem, né, ainda bem, uma biodiversidade imensa de plantas para trabalhar. Muitas vezes você acaba elegendo algumas que você gosta mais ou que você Um viu na sua hall prática. de plantas, né? A gente fala que é um hall de plantas que a gente tem uma experiência melhor, um bom resultado na prática clínica. Você vai acaba usando, você usa com um, com dois pacientes, aquela combinação, uma outra combinação, faz uma misturinha, mas assim, tem assim algumas plantas que você gosta e você se sente mais seguro para usar. E acaba que você fica com elas. Então, não é que não tenha resposta, mas eu não tenho muito hábito de usar, não. Não tenho. Não sei se você tem esse hábito de usar a Long Jack. Não, na minha prática clínica também não. Angélica, tem duas perguntas, né? Uma da Mara e outra eu perdi quem fez a pergunta. Onde compra a maca peruana? Então, De manipulação. vai no prescritor que saiba fazer a prescrição de fitoterapia. Se for o seu caso, porque é individualizada a prescrição, vai prescrever a parte certa da planta, o extrato padronizado da planta e a combinação das plantas. Então, é individualizado.
que seja para colocar num suco de manhã, que a farmácia ela pode a gente prescreve, né? Nós prescritores, às vezes quando a gente quer que que o paciente coloque determinado fitoterápico dentro de um alimento, por exemplo, a gente também tem essa possibilidade dentro da farmácia de manipulação. Então, às vezes mandam em potes para nós com dosador, ou colocam dentro de um chocolate, né? Então, a gente consegue fazer essas combinações, né, com a prescrição correta. Né? Então, o ideal é você procurar um prescritor, porque a farmácia de manipulação é o lugar mais seguro para se comprar planta medicinal. Né? Não, a gente nunca sabe se essa, né, comprada em casas de produtos naturais, sejam elas quais forem, né, se vai ter um laudo. Às vezes até tem lugares que pode ter laudo, sim. É interessante conversar, sempre ver, mas o mais seguro, se você quiser, qual é o lugar mais seguro? Ir num prescritor para ele te encaminhar para uma boa farmácia de manipulação. Esse é o lugar mais seguro. A Cris Feldman acabou de falar isso, né? Que o melhor é manipular. Teve uma pergunta que eu perdi, que é de uma farmácia, falando que é melhor extrato quantificado do que em pó. Hoje, no mercado, não tem, tá? Nenhum extrato padronizado de maca peruana. Você vai na farmácia de manipulação, sim, é sempre melhor, né? Porque a gente tem extratos de várias coisas, por exemplo, tribulus terrestres a gente vai ter extrato, né? Que é 40% de saponinas esteroidais, a grande maioria, ou 30% de protodiocina, dependendo qual foi o extrato. A gente encontra a maca. A mucuna, por exemplo, em padronização de L-Dopa, então 8% normalmente é a padronização mais comum de L-Dopa da mucuna, mas a maca hoje já existiu antigamente, hoje não tem extrato de maca no mercado. Então hoje, quando a gente mesmo quando manda manipular na farmácia de manipulação, a gente vai manipular em pó, né? O pó da maca. E a gente vai colocar ele dentro da cápsula ou dentro de qualquer outra forma, mas hoje não tem, né? A gente não tem extratos, tá meio que assim, em falta já há um tempo no mercado, extrato de maca. Então a gente prescreve bastante, mas prescreve ela em pó. E me diz uma coisa, Angélica, você é psicanalista, né? Tem mestrado em psicanálise. Mestrado em Nessa psicanálise. questão, né? Eu digo que eu não sou psicanalista ainda, porque Ainda, mas está quase. estou fazendo formação clínica em psicanálise, apesar de ter semestre em psicanálise, porque eu fiz o mestrado, mas eu acho que eu não me sinto segura para dizer, olha, eu sou psicanalista para atender como psicanalista. Né? Porque eu me sinto segura para atender como nutricionista, né? E estou, né, estudando para poder realmente atender como psicanalista com mais segurança. Mas eu tenho mestrado em psicanálise. E o teu olhar, né? Porque você falou no início, a gente conversou muito nisso, que é multifatorial, né? Tem fatores fisiológicos, emocionais, né? Para tratar esse paciente que chega com falta de libido, com baixa libido, desejo sexual lá embaixo, como é que você dá o teu olhar com esse, de psicanálise, né? Porque você tem o mestrado, então você tem. Eu acho que ele ajuda bastante. Eu acho que, na verdade, assim, eu fui para psicanálise justamente para tapar o buraquinho do desamparo que a gente sente dentro do consultório de nutrição, às vezes, né? Porque você fica assim, olha, muita coisa, você se sente meio desamparada, tanto em transtorno alimentar quanto no atendimento com o paciente. Então, você ter esse amparo da psicanálise é muito bom para direcionar, né, os caminhos possíveis aí dentro da prática clínica. E sim, ajuda e contribui bastante. Eu acho que entender esses diferentes corpos, né? A questão da autoestima, ela vai estar diretamente relacionada à libido também. Acho que isso é importante, né? Fazer a minha pesquisa toda foi com corpo, né? Foi com transtorno alimentar e com corpo na psicanálise durante o mestrado. E entender esse corpo, né? Que é uma fonte de angústia, eu acho que é o melhor talvez caminho para pensar aqui dentro da libido também, né?
E E se hoje, sentir bem nesse corpo, né? Que as pessoas habitam, que eu habito, que você habita. Qual corpo que você está habitando? o corpo tem um livro que é muito bom, que o título, que é da Joana Novaes, que foi uma das minhas professoras de mestrado, que é Que Corpo é Esse que Anda Sempre Comigo? Então, que corpo é esse, né, que está aqui comigo? Então, isso é uma das questões, entender esse corpo, e primeiro que não tem um corpo perfeito, né? Não existe isso, essa questão do que corpo perfeito é esse, ele tem que ser assim, ou ele não tem que ser nada, ele tem que ser saudável. Ele tem que ser saudável e ele tem que ser o seu corpo. Então, esse é o primeiro ponto. Não existe um corpo que é um corpo perfeito para o desejo, para o sexo, como a gente está falando aqui hoje. Então, isso eu acho que é o primeiro caminho. Entender, porque o nosso corpo é uma fonte de angústia, né? Tem um texto do Freud, que ele é um texto que é o mal-estar na civilização. Eu acho que ele nunca esteve tão então, ele escreveu em 1930, mas eu acho que ele está assim muito perfeito para esse momento que a gente vive agora, né? Então, o Então, é Freud ele atemporal. é completamente atemporal, ele é perfeito. Ele fala que o mal-estar, né, no ser humano, ele provém de três coisas: da natureza, né, do nosso corpo e das relações humanas. Então, da natureza que vem, né? E olha o que ela está nos trazendo agora, né? O que ela trouxe para a gente, né? Então, essa natureza que vem entrando e trazendo tudo. O nosso corpo, que é fonte de desejo, que é fonte de angústia e que tem um tempo, né? E que ele envelhece e que ele vem trazendo várias coisas aí, né? E das relações que nós temos entre nós, né, entre as pessoas. Relações essas que, nesse momento, por exemplo, olha como nós estamos, né? Fazendo lives, cada um na sua casa, com relações aí precisadas, né? Com relações que não são possíveis de acontecer. Né? Muitas vezes, pessoas que estão com o namorado lá longe, com os pais em outro caminho, com os filhos. Eu tô com a minha filha lá em Santa Catarina, né? Então, assim, a gente tem isso, essas relações cortadas. Então, a gente está hoje num momento de fontes de angústia, sim. Né? Então, esse mal-estar lá que ele fala contemporâneo, lá em 1930, é um mal-estar que estamos vivendo agora também e que vamos viver ainda muito de outras formas, né? Então, trabalhar, saber entender esse corpo, entender esse mal-estar, nos colocarmos, né, aí nessa questão toda, né, do momento, entender que é um momento também, né? E saber colocar esse corpo nisso, eu acho que é fundamental, acho que é o que traz a psicanálise para isso tudo, né? Nós, nutricionistas, dentro do consultório, eu acho que a nossa principal função dentro do consultório é mostrar para esse homem, porque isso não é uma coisa só do homem, da mulher, não, é do homem também, né? Mostrar para esse homem e para essa mulher que não, primeiro que não tem um corpo único, né? Que não tem um corpo que seja o idealizado, o ideal. Não, isso não existe. Né? Existe sim a necessidade de um corpo saudável. Né? Um corpo saudável para se manter bem, para se manter. O que é um corpo saudável? Um corpo saudável é um corpo livre de enfermidades, não um corpo perfeito, Um corpo monumental. magro muitas vezes não é saudável, né? Exatamente, então não é um corpo magro, né, ou um corpo musculoso, né, que a gente vê muito hoje no consultório, vigorexia ali muito presente, né, o paciente vigoréxico, ele está cada vez mais crescendo no consultório, né? Então, não é esse corpo que ele é um corpo que vai ser o ideal. Talvez seja para uma pessoa, e também não estou criticando quem os tem, né? Eu acho que esse corpo, ele é variável e ele vai estar aí tem que ser adaptável, né? Também ao meio, mas é o que é o seu corpo. Então, qual é o melhor corpo? É o seu, né? O seu E sabe? aí, consequentemente, aceitando o seu corpo, né, a questão do sexo fica mais, caminha com mais leveza, com mais suavidade, né? Eu acho que esse é um primeiro passo, porque quando você aceita seu corpo, você começa a conhecer o seu corpo. Né? E conhecer o seu corpo é um belo passo para a melhora da sexualidade também, né? Porque aí você precisa conhecer esse corpo, o que te causa prazer, né? O que te traz prazer, pode não ser, também não precisa ser igual para todo mundo, né? Vai ser diferente para uma pessoa ou para outra.
A gente tem o que traz prazer para um pode não ser o que traz prazer para o outro, mas como eu sei o que me traz prazer? Eu sei conhecendo o meu corpo. Então, esse é um segundo passo. Acho que o primeiro passo é de aceitar esse corpo, né? Seja ele da forma que ele veio, né? Deixar ele saudável, mas aceitar ele, e a partir daí colocar esse corpo, então, como uma fonte, sim, de desejo meu, né? Primeiro meu, porque primeiro ele tem que me dar desejo, porque eu só posso dar desejo para o outro, eu consigo ter, né, me dar desejo. Então, se conhecer também. Acho que é importante, né? O toque e tudo mais, que é uma coisa. Se fala tão pouco em sexo e sexualidade, eu acho, né? Acho que é uma Ainda coisa tem muito esse tabu. ainda tem muito. Eu fico assim, um pouco até chocada com isso, né? Que hoje eu recebi várias brincadeiras durante o dia, assim, as pessoas, nossa, o tema tá bom hoje, o tema tá quente, não sei o quê. Porque assim, as pessoas ainda veem a questão de, vamos falar de sexo, né? Foi uma chamada boa, porque as pessoas ficam, nossa, olha, mas não é nossa, olha, é uma coisa normal do mundo. É como assim, vamos falar de sono, vamos falar de obesidade, vamos falar de sexo. Porque é Porque saúde também. exato, é saúde também, e é também assim, de extrema importância, né? Você diz, olha, num momento de angústia, de incerteza, de morte, mas assim, a libido, a energia vital, a sexualidade, ela é fundamental, ela é pulsão de vida também, né? Então, me manter bem nisso é importante. Tá? Angélica, eu te mandei uma pesquisa que aumentou, né, durante essa quarentena, a compra, a venda, né, de produtos, de vibradores, de produtos sexuais, né, eróticos, né? Você chegou a ler essa pesquisa? Eu vi a chamadinha que você me mandou, eu dei uma olhadinha assim, achei muito interessante. Eu acho que é por aí mesmo, né? Eu acho que as formas, como a gente estava falando, olha, as formas de prazer são diferentes para cada um de nós. E eu acho super válido, né, essa forma também de incorporação de brinquedinhos e, né, e demais coisas, até porque estamos todos, né, confinados e muitas vezes, né, mesmo que com parceiros, quem tem ou quem não tem um parceiro, né, eu acho que é importante a poder ter esse espaço de conhecimento, porque eu acho que os vibradores ou os brinquedos como um todo, eles trazem isso, eles trazem uma possibilidade de se conhecer, né? A gente falou, olha, eu preciso me conhecer para saber eu como sinto prazer, né? Então, esses brinquedos, eles fazem isso, eles têm uma forma de você se conhecer também, né? De E você poder estimular também a relação, né? saber como você, né? A gente, né? Tá em momentos que as pessoas estão em momentos diferentes, né? Muitas. Então, muitos estão, eu estou em casa com os filhos, muitas vezes, né? Que estão ali em volta, espaços diferentes, às vezes com privacidade, às vezes sem privacidade. Então, não deixar a sexualidade de lado é importante, né? Então, estimular com brinquedinhos também, eu acho que é super válido. Então, achei ótimo. Eu disse, olha, que legal, né? Que tá crescendo. Claro que deve ter uma parte aí também, porque tem muita gente sozinha em casa, né? Então, é mais seguro, né? Você nesse momento na sua casa com você mesmo. Né? Então, eu acho que aí entra vários fatores, mas achei super válido e acho super válido, sim. E como a gente estava falando em fontes de se conhecer e de conhecimento, é um caminho, né? Um caminho de É conhecimento. verdade. A Eliane falou muito bom, adorei. Então, a Elia, querida Elia, tá aí, é muito bom. Vários alunos teus aí, Angélica, é, Luna, querida, tô participando. gente. Muita Hã? saudade. Então, vários pacientes também estão aqui, né? Então, eu acho também, Angélica, não basta ter um combo de fitoterápicos, terapia, você não colocar em prática, né? Ir para ação. A Cris, Sim, professora da pós-graduação, também está aqui contribuindo, participando. vamos animar essa quarentena, Cris. É isso aí. Brinquedinhos, fitoterapia quando é necessário, alimentação, né? Também, que a gente tem ali alimentos também que podem contribuir. Então, eu acho que é um combo, né, de coisas e vamos namorar depois de tudo isso, né? Porque senão, né, já viu. Hoje é Quando eu, quinta-feira, mas não tem feriado agora, né? Então, todo dia.
Quando eu convidei a Angélica falou assim: Você está preocupada com a taxa de natalidade? Eu falei: Nessa quarentena estou, então vamos fazer essa live para dar uma animada. E saber que tem opções, né? Tem profissionais aí habilitados, capacitados, então, que podem ajudar. Então, assim, é buscar ajuda se for o caso, né? Ajuda é pertinente, né? Para cada caso vai ser um profissional, né? Então, o terapeuta, o nutricionista, o psicólogo, o psicanalista, né? E namorar. Eu queria deixar dois recados aqui, Angélica. Peraí, tem uma pergunta aqui da Mariana. O clima do mundo está muito pesado. Relaxar faz bem. Sim. Perfeito, é isso mesmo, Mari. Saudade de você também. Então é isso, vamos relaxar. Com chá, agora à noite, não sei, aí tá frio, aqui tá frio para burro, botar um chazinho. Esfriou um pouquinho. Mas, gente, quem não segue a Angélica, comecem a seguir, porque tem dicas bacanas lá no Instagram dela. Quem é nutricionista, é a sua filha entrando aí. São Quem é homens. nutricionista. Ó, então, sigam a Angélica. Angélica, bota aí no teu comentário teu Instagram para as pessoas começarem a te seguir e verem o que você está postando. E quem é nutricionista, profissionais de saúde que estiverem aqui nos acompanhando, também seguir a Abfit, né, que tem a pós-graduação em fitoterapia. A Angélica é a presidente, então, falando que está atrasada. Ó, Angélica Fiucci, arroba Angélica Fiucci, e tem a Bifit para os profissionais de saúde que são prescritores de terapia, sabe, que tem a pós-graduação, hoje está acontecendo online, não é isso, Angélica? A gente está com aulas online, mas assim, este mês, né, mês passado tivemos na turma 4, daí agora esse mês também, mas em breve, né, espero que logo a gente possa voltar para ter a aula presencial de novo, né? Mas está funcionando bem, né, online, né? Tá funcionando, né? Não, eu digo assim que sempre tem nada como estar presente, né? Mas a gente está funcionando, está fazendo Zoom, né? Pelo Zoom, que eu acho que é uma plataforma boa de trabalho, então tá conseguindo ser feito e tá acontecendo. Mas acho que assim, junho, julho, a gente já vai conseguir voltar aos pouquinhos. São turmas pequenas, não são turmas grandes, então a gente consegue fazer, de repente, já estarmos presentes, né? Maravilha. E, Angélica, fala um pouquinho aí, vou te colocar para falar um pouco. Te agradeço participar dessa live. É, muito gostoso conversar contigo, estar contigo, né? Eu sempre aprendo muito contigo, então eu te agradeço, por ter aceito estar aqui. E aí, comente aí, fale o que você agora, suas considerações finais. Sim, A ó, Angélica sumiu, olha, sumiu, Angélica, volta. tá me vendo? Tu tá me vendo? Você, Valéria? Não, não, tá rodando assim, a sensação que a conexão, para mim também. Parece que você tá me vendo? Eu estou te vendo bem. Uhum. Deixa eu ver. É, tá assim, você meio que congelou, mas dá para te ouvir. Eu estou te Maravilha. ouvindo. Pessoal, vocês estão ouvindo a Angélica? Não estão me vendo, mas estão me ouvindo, pelo menos, gente. A Angélica sumiu. Sim, sumiu. Mas dá para ouvir? Angélica? Oi, eu tô Sim, aqui a te ouvindo. Patrícia Zendron, queridíssima. Oi, Patrícia. Tá Tá me ouvindo? escutando bem. Então, beleza. O importante é isso. O importante é que você. A Vivi da Infinity Farm está aqui com a gente. Oi, Vivi. Ela logo falou: Oba, vou participar dessa live, toda animada. Que Ouvindo ótimo. sim. Ah, então ótimo. Estão me ouvindo perfeito. Kate, Dá para ouvir. Então tá, beleza. Foi um prazer participar, eu achei fantástico. Acho que a gente conseguiu fazer né, um combozinho aqui, alguns combozinhos, né, sobre a fitoterapia.
Lembrando, obviamente, que é importante procurar um profissional de saúde, porque a gente, né, aqui falou vários momentos, olha, tem combinações que podem ser feitas, outras que não podem, dependendo, principalmente identificar qual é o tipo de o que está levando a essa baixa dessa libido, então isso é importante, porque a gente está falando aqui, olha, pode melhorar a biodisponibilidade, mas também pode, ao mesmo tempo, ser uma baixa de óxido nítrico, ou pode ser uma depressão aí associada, uma baixa de disposição. Então, são muitos caminhos. Eu acho que o mais importante, acho que a melhor mensagem que a gente pode deixar aqui é, né, procurar um profissional realmente que possa trabalhar, entender esses caminhos todos e trabalhar esses caminhos. Eu acho que isso é a primeira questão, né? A segunda questão é entender, né, esse corpo também, que também também é uma procura de profissional. Aí muitas vezes a gente precisa ter um nutricionista para nos ajudar a entender isso, mas também ter aí uma equipe interdisciplinar, um psicólogo, um psicanalista, se for o caso. Então, o próprio profissional nutricionista pode te encaminhar e te ajudar nesse sentido, e acho que isso é um dos caminhos também que podem ser feitos, né? Quero convidar todo mundo que ainda não segue, me seguir a Befit, né? Então, Angélica Filt e a Befit Fitoterapia. A gente tem a pós-graduação, vi que tem bastante profissional de saúde aqui, né? Pelo que eu percebi, além de, de pacientes, mas tem bastante profissional de saúde. A gente tem a pós-graduação, que está agora online, mas que já vai voltar a ser presencial, e a gente tem aí vários cursos acontecendo, então também isso é uma das questões. E o Atendimentos também. Congresso. E o congresso, que bom que você O lembrou. Congresso, como assim esqueceu do Congresso da Bifit? Tem profissionais de saúde aqui, para profissionais de saúde. O congresso vai ser em 2021, né? Porque a gente transferiu ele de 2020 para 2021, vai ser em agosto de 2021, né? Quero todo mundo no congresso da Befit, entrem lá. É o segundo Conte a Befit 2021. E aí a gente já tem, por exemplo, a presença ilustre do Dr. Jorge Alonso, né? Para quem conhece, que é o nosso Imperdível. fitoterapia, né? A gente tem aí muita coisa para aprender e vai ser imperdível, com certeza. A Nath botou a Bifit para assim, terapia para os profissionais de saúde. Né? Isso, o Instagram da Befit, perfeito. Muito bom, Angélica, adorei. Foi bom para você? Foi ótimo para mim. E aí, gente? Chegar. Cada um na sua casa, que é o que a gente mais diz agora, né? E muito bom, eu espero poder estar logo com você, Também. com todos, daquela turma maravilhosa da pós, da Bifit, que foi uma turma super querida, e também com os meus pacientes, que eu sinto falta do consultório físico. Eu estou online, mas você também está online, mas estar junto em consultório é muito bom. Né, Verdade. Paty, obrigada pela presença de todos. Né? E é isso, né, Angélica? É isso, gente. Obrigada. Foi muito bom estar com vocês. Dúvidas que surgirem, né, em relação não só a isso, mas a fitoterapia como um todo, a gente está sempre à disposição para ajudar, né, para responder. Que bom, Mari. Manda, manda mensagem. O pessoal está aqui agradecendo, falando que foi muito bom. Não sei se você está conseguindo ver, né? Depois, quem quiser mandar sugestões de temas, né? A Aline está também, a Aline querida. Então, quem quiser mandar sugestões de novas lives, ou com dúvidas, ou para mim, ou para a Angélica, manda para o nosso Instagram, uma mensagem que a gente tem o maior prazer em responder e também organizar um outro encontro que É isso possa aí. contribuir de uma forma positiva para vocês. É isso mesmo. Eu fiquei completamente paralisada agora. Eu não tô. Vou encher de perguntas. Então tá. Chegou atrasada, enche de pergunta agora. Pode mandar, pode mandar as perguntas. Aí depois a gente vai fazendo novas lives para responder. Obrigada, Emília, pela participação. Tem gente que está entrando agora e a gente convida para a próxima. Aí.
Angélica, obrigada. Um beijo enorme para Eu, você. você não tá me vendo, né? Mas obrigada eu. Um beijão, gente. Beijo para todo mundo. Beijo, pessoal. Obrigada. Doutora Angélica Fiuti, super profissional. Obrigada.